Desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, a glória que nele há se acabará num segundo. Vem, pecador, vem depressa, ouve o teu Salvador. Tens nesta igreja a promessa do perdão do meu Senhor. Mesmo que sofras o agravo, não voltes mais a pecar, pois já não és mais escravo, com Jesus livre estás, vivendo aqui santamente, os anjos virão te guardar, e tu terás finalmente junto a Deus o teu novo lar. Aceita depressa a doutrina que hoje irás aprender, pois esta igreja ensina como viver e vencer. Um galardão muito formoso estará para ti reservado. Verás como foi precioso o mundo tu teres deixado.
Prezados irmãos, nesse instante apresento mais uma vez a minha saudação a todos, principalmente para aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente, com o desejo sincero no meu espírito de que a bênção, a graça, a proteção de Deus esteja com todos, lhes fazendo felizes, bem-aventurados e também vitoriosos na sua carreira de fé e também na sua vida material. Irmãos, mais uma vez estamos nós aqui reunidos, claro, para prestarmos o nosso louvor e adoração e glorificação ao nosso Deus, crendo também que Ele já designou do alto dos céus santos poderosos, dotados de poder, virtudes, para nos abençoar, para trazer a cada um de nós aquilo que nós viemos buscar através da nossa participação em mais esta reunião. Vamos dar início, irmãos, à nossa reunião através de uma oração. Para isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados e que puderem, se coloquem em pé. Com as nossas mãos levantadas aos céus, em sentido de reverência e também submissão ao nosso Deus. Irmãos, o levantar as mãos no momento da oração significa um ato de transparência para com o nosso Deus. O apóstolo São Timóteo, ele disse certa vez: ore em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e nem discussão. Por isso que é importante nós, ao dirigirmos para as nossas reuniões, já fazermos um exame no nosso espírito, na nossa consciência, como está a nossa vida, não só diante de Deus, mas também diante dos nossos irmãos, diante dos nossos semelhantes. E ao levantarmos a mão para orarmos, então que as nossas mãos estejam limpas diante de Deus. Então vamos fazer assim, crendo que a nossa oração será ouvida por Deus. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, nós, os teus filhos, neste dia, com o nosso coração muito feliz, contente, dirigimos a esta Santa Igreja para participarmos de mais uma reunião, para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome e também para recebermos a tua bênção e a tua graça. Nós, os teus filhos, muito glorificamos ao Senhor, agradecemos ao teu divino Espírito Santo, honramos, glorificamos ao nosso Mestre Jesus, nosso Salvador, honramos, glorificamos a Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e também ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo. E pedimos neste momento, Santa Vó Rosa, a tua bênção, a tua graça, a participação da Senhora e também do Senhor Santo Profeta Irmão Aldo para mais esta reunião. Cremos que já estão conosco os santos, os anjos do nosso Deus, para inspirar e dirigir todos os nossos atos, para que tudo aquilo que aqui fizermos possa realmente ser aprovado por Deus e possa chegar diante do seu trono, e como recompensa, Ele possa então nos abençoar. Santa Vó Rosa bendita, peço a tua bênção, a tua graça para aqueles que estão a caminho desta reunião, também para aqueles que por motivo justo hoje aqui não puderem estar, que a Senhora possa lhes abençoar, possa também ouvir as orações, as preces de cada um deles. E por tudo, por mais esta reunião que estamos iniciando, pelas bênçãos que cremos que está nos concedendo, e também pela presença de santos e anjos que aqui estão conosco, nós, os teus filhos, te agradecemos e declaramos, portanto, iniciada a nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
Amém? Todos poderão se sentar. Prosseguindo, cantaremos alguns hinos do nosso inário, sob a direção do nosso irmão. Então vamos cantar primeiramente o de número 205, Anjinho Pequenino. Quanto eu gostaria, minha santa voz, de ser um anjinho pequenino aí no céu e ser incorporado ao coro de anjos, anjinhos pequeninos que louvam o teu nome entoando belos hinos. Gostaria, minha mãe, meu amor, gostaria, minha avó, minha flor, de ser um anjinho pequenino aí no céu e glorificar teu nome divino, cantando, louvando, entoando, dentro da canção de melodia celestial e divinal. Como é feliz a vida no céu, como é feliz quem louva o teu nome com santidade, com fé e amor, com divindade, com Espírito Consolador. Amém. A seguir, vamos cantar o de número 148, Honra a Maria Santíssima. A Virgem Maria Santíssima, toda honra, glória e louvor, que sua vida de corpo e alma a Deus o Pai dedicou, para que ao mundo viesse o nosso Salvador, que por nós derramou seu sangue e do pecado nos livrou. Amém. A seguir, cantaremos o de número 126, Jesus é a chave. Jesus Cristo é a chave que abre o coração. Os que creem na sua doutrina, para o céu convenirão.
Amém. Em prosseguimento à nossa reunião, nós ouviremos, apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado Bênçãos Preciosas.
Vamos ouvir na sequência também pelo coral o hino intitulado Homenagem à Querida Vó Rosa. Entre as minhas flores, a mais sábia e mais corajosa vou procurar, e quanto a encontrar como rainha e protetora entre as outras
Este jardim não podia mais ficar. O bondoso jardineiro a rainha levou para outro jardim, num trono glorioso para sempre reinar. Vamos ouvir, pelos nossos irmãos da orquestra, a música do hino A Recompensa Celeste.
Irmãos, eu irei fazer a leitura, pedido de ofertas em nosso boletim. É um momento muito importante, porque são as nossas contribuições que mantêm a nossa igreja nesses dias. Podemos dizer que as nossas contribuições, as nossas ofertas, é o combustível que move, que movimenta a nossa igreja no sentido material. Sentido material, porque no sentido espiritual são as bênçãos, a graça, as virtudes do nosso Deus, que nos é dada através da missão, através do ministério da Santa Vó Rosa. Então, os nossos irmãos do conselho, eles publicaram algumas despesas que a nossa igreja tem para o conhecimento de todos nós. Então, assim está. Estimados irmãos, os compromissos que temos todos os meses para mantermos a obra da igreja depende do esforço dos apostólicos em nos ajudar com suas contribuições em ofertas e dízimos, pois o custo da nossa obra é muito grande e dependemos do amor e da dedicação de todos. Vamos demonstrar algumas despesas. Semanalmente, enviamos pastores para as nossas congregações no interior de São Paulo e outros estados. Uma boa parte destas congregações são bem distantes e muitos pastores precisam viajar e o custo desse deslocamento é muito alto. Efetuamos pagamentos de aluguéis de várias congregações que ainda não possuem templos próprios, além das despesas de conservação e manutenção necessárias. Temos várias despesas compulsórias como energia, água, telefone, material de higiene e limpeza e outros gastos muito necessários para a realização dos nossos trabalhos e para o bom funcionamento das nossas atividades. Levamos ao ar o programa A Hora Milagrosa em emissoras de rádio e internet. O custo de programa é muito alto, uma vez que precisamos estar em constante renovação tecnológica para o preparo deste trabalho tão importante para a divulgação da nossa igreja, de sua doutrina, e divulgarmos os nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo como santos de grande poder, preparados por Jesus para cooperar na salvação dos bons e humildes de coração. Temos a folha de pagamento dos funcionários que servem à igreja, tanto em nossa sede, como dos pastores itinerantes que viajam por todo o nosso país para dar assistência espiritual ao nosso povo. Temos também a carga tributária e os encargos pertinentes às atividades contábeis, sociais e administrativas da igreja. Temos também as construções e reformas, que, mesmo com o apoio dos irmãos, a Tesouraria Geral tem dado grande apoio financeiro. Irmãos, quando apelamos ao seu coração, através deste boletim e dos púlpitos de nossa igreja, para nos ajudarem a mantermos esta obra com suas ofertas e dízimos, tem a sua razão e motivo, pois se não houver o dinheiro suficiente em um mês, traz preocupações e transtornos. Estimados irmãos, a responsabilidade de administração da igreja pelo Conselho Deliberativo é muito grande, mas confiamos no seu apoio e na sua dedicação, em estarmos unidos neste propósito de levarmos avante a obra de Jesus nesta santa igreja. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram seu exemplo de amor,
sacrifício e dedicação por todos nós. E hoje são santos poderosos a iluminar os nossos passos e abençoar a nossa vida. Esperamos sempre contar com seu amor e dedicação por esta obra tão santa que o nosso Deus, com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Portanto, irmãos, estas são as palavras e os esclarecimentos a respeito do nosso sagrado dever de mantermos a obra da nossa igreja. Eu vou agora fazer uma breve oração, consagrando as nossas contribuições, e após, todos terão a oportunidade de, mais uma vez, contribuir. Vamos orar. Santa e querida Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, iremos nós, mais uma vez, no transcorrer desta reunião, estender as nossas mãos e ofertar para o sustento e a manutenção da obra desta Santa Igreja. Pedimos, Santa Vó Rosa, que a senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, receba as nossas ofertas, as quais consagramos ao reino dos céus, para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa igreja. Pedimos também a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, que recaia sobre todos nós. E por tudo isso, nós, os teus filhos, te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o nosso templo, recolhendo as nossas contribuições, e após recolher dos nossos irmãos da orquestra, nós ouviremos a música do hino A Luz que Resplandece.
Vamos ouvir na sequência pelo coral o hino intitulado Vaso Precioso.
Irmãos, agora nós iremos meditar mais um pouco a mensagem do nosso boletim. Farei a leitura e após falaremos alguma coisa a respeito. Irmãos, muito embora já ouvimos esta mensagem ontem, mas se faz necessário a nossa atenção para que possamos compreender aquilo que a mensagem tem a dizer a cada um de nós. É comum alguns pensarem consigo, mas é a mesma mensagem de ontem, ouviremos de novo. Irmãos, mas é importante. Eu me lembro que certa vez eu estava fazendo uma leitura a respeito de técnica para memorização. E ali a pessoa que estava falando a respeito disso, escreveu que nós, para memorizarmos algo de um texto, não 100%, mas alguma coisa, precisamos ler ou ouvir pelo menos 22 vezes. Então observe que se nós ouvimos uma, duas vezes esta mensagem, irmãos, pouca coisa nós iremos reter conosco. Eu poderia dizer para os irmãos, faria até um desafio, muitos não conseguiriam dizer nem o título da mensagem que está no boletim hoje e que nós ouvimos ontem. Então observe que nós precisamos ouvir com atenção várias vezes para que alguma coisa cale no nosso espírito, no nosso coração e venha então a surtir o efeito desejado pela Santa Vó Rosa e também pelo nosso santo irmão Aldo. Então eu farei a leitura e que todos prestem muita atenção. Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. A Igreja Apostólica vem pregando e anunciando ao mundo, desde 1970, uma nova santa, que foi preparada e consagrada por Jesus para ser o outro Consolador. Através dela, organizou a nossa igreja, nos ensinou regras morais e espirituais, através da doutrina e disciplina, reveladas por Jesus nosso Senhor, para sermos um povo consagrado e dedicado ao bem e à justiça divina. Este preparo da Santa Vó Rosa e de sua igreja realizou-se durante 16 anos. Durante todo esse período, Jesus esteve com ela, dirigindo a igreja, até completar inteiramente o seu ministério terreno, e quando tudo já estava consumado e a igreja organizada conforme a vontade de Deus, sendo declarada a vitória de Jesus, no preparo da Santa Vó Rosa, para exercer o galardão e a função de Espírito Consolador, o seu espírito foi arrebatado e levado aos céus, para receber a sua coroação e dar início a uma nova era, e um novo período de salvação e redenção do pecador arrependido e convertido. A promessa da vinda do outro Consolador, que representaria na terra o poder salvador de Jesus e do seu Pai, vem desde o início da queda da raça humana. Deus o Pai, através dos profetas Moisés, Daniel, Isaías, do rei Davi e Zacarias, havia-lhes revelado este mistério, e ficou bem claro com a promessa de Jesus, quando prometeu aos seus discípulos a formação de um outro santo, dizendo-lhes: ainda tenho muito que vos ensinar, mas ainda não é a hora. Porém, eu vou para o meu Pai, vosso Pai e Deus,
mas não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós e também rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que não falará de si mesmo, mas lhes ensinará tudo o que tiver ouvido de mim. E nas revelações dadas ao apóstolo São João, que ficou registrado no livro do Apocalipse, que 2 santos de grande poder exerceriam na terra a obra salvadora de Deus e aplicariam a justiça e o juízo do Criador. Este Consolador, conforme disse Jesus e São João registrou no seu Evangelho, guiaria o seu povo em toda a verdade, pois não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido nos céus e dele Jesus. No entanto, isto iria acontecer nos tempos que Jesus chamou de tempos da regeneração. Seria uma obra extraordinária de salvação e redenção. Esta obra também contaria com a participação de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e dos santos e anjos, para consumar os planos de Deus nesta terra e aplicar a sua justiça e o seu juízo, tanto para salvar como para condenar o ímpio e o pecador, que não se arrependesse dos seus pecados e dos maus caminhos. A Santa Avó Rosa foi escolhida e predestinada por Deus desde o ventre de sua mãe e ungida pelo Espírito Santo, recebendo dons e virtudes, protegida e amparada pela Virgem Maria. Ao nascer, recebeu o nome de Rosa pela vontade soberana do nosso Deus. Nasceu com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus e de ser o vaso precioso de Jesus, para formar a sua igreja, organizar o seu povo e preparar o pastor que iria tomar conta do seu rebanho e ser a grande vencedora, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Desde menina, foi notória a sua sabedoria, seus dotes, suas virtudes, sua bondade e o seu amor pelos sofredores. Ela passou por tudo nesta vida. Conheceu o que era riqueza e o que era pobreza, enfrentou muitas dificuldades na sua infância, na juventude e na maturidade. Porém, soube conservar a sua personalidade de mulher virtuosa e santa. Ela sempre possuiu coragem e fé inabalável. Porém, quando Jesus se manifestou em pessoa a ela, e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que ela herdou de Deus ao nascer, para que pudesse exercer a nobre missão de Consolador, com toda a sabedoria e virtudes divinas, ela foi fiel ao Mestre Jesus em todos os sentidos. Quando a Santa Avó Rosa ainda cumpria o seu ministério na terra, no seu corpo físico, no reino de Deus já era certa a sua vitória como Espírito vencedor e Rainha dos céus. Isto porque os santos profetas e os santos apóstolos esperavam com grande alegria e convicção o dia do arrebatamento desta santa, pois sabiam que ela era o Consolador. Esperavam com ansiedade o grande dia da vitória de Jesus e desta santa, e o início de um novo período de salvação na terra, a era do Consolador e o surgimento de sua igreja, quando eles, profetas, apóstolos, iriam fazer parte, junto com a Santa Avó Rosa, desta grande obra de salvação na terra. Foi no dia 26 de outubro de 1970, que a Santa Avó Rosa subia aos céus como grande vencedora e dava-se início ao seu ministério de Espírito Consolador, e também ao ministério do nosso santo irmão Aldo como seu profeta, e através dele, ela continuaria a dirigir esta igreja. Grandes bênçãos e milagres ela tem realizado, salvando os contritos de coração,
livrando os que confiam nela de todo mal, e através do irmão Aldo, aperfeiçoou esta igreja apostólica, dando-nos novas revelações e, principalmente, nos ensinando a maneira certa de como vivermos e procedermos com o nosso semelhante, para promovermos a paz e a união com o nosso próximo, pois a verdadeira felicidade está em cumprirmos todos os mandamentos, as leis e a vontade de Deus, de Jesus e dela, o Consolador. Foi revelado ao santo irmão Aldo, pelo seu precioso dom de profeta, e que a Santa Vó Rosa, quando foi arrebatada, houve uma grande festa com a chegada dela nos céus. Coros angelicais entoaram lindos e maravilhosos hinos, jamais ouvidos na terra. Ela recebeu todo o louvor e glória de uma multidão incontável de santos e anjos, adorando também a Deus o Pai e ao seu amado Filho Jesus, pela grande vitória no cumprimento da promessa do Espírito Consolador. Referente à grande vitória da Santa Vó Rosa e à comemoração do Dia do Consolador, estas são as palavras do santo irmão Aldo em sua mensagem sobre o ministério, ou melhor, sobre o mistério da grande vitória de Jesus e do seu Pai, nosso Deus. Então disse o nosso santo irmão Aldo: em nossa igreja, nada se deu por acaso ou por coincidência, nem por preferência humana. O que vem acontecendo em nosso meio é a manifestação da sabedoria do Espírito Santo do Pai, que tudo providenciou para que no tempo certo as promessas de Jesus e dos santos profetas e dos santos apóstolos viessem a se cumprir. Mais uma vez, a salvação e a redenção da criatura humana estão ao alcance dos humildes e contritos de coração, que vierem a crer em nossa fé, no Santo Consolador, na minha mensagem e nos meus conselhos de primaz e profeta. Tudo vem acontecendo nesta igreja, ou melhor, tudo o que vem acontecendo nesta igreja é por determinação e vontade de Deus. Irmãos, confiem e aceitem a Santa Vó Rosa como santa de Deus e Espírito Consolador da promessa de Jesus, no seu poder e na sua bênção, e serão muito felizes e abençoados. Preparem o seu coração para honrar, glorificar e louvar esta santa na passagem do dia 26 de outubro, dia do Consolador, data genuinamente apostólica. Agradeçam a Deus, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima por estas providências divinas em nosso benefício e em favor dos bons e humildes de coração. Agradeçam ao santo irmão Aldo por nos fazer conhecer as verdades do reino dos céus, como profeta do Senhor e pastor de nossa alma, nesta santa igreja apostólica. Irmãos, ontem nós meditamos em alguns pontos que, como eu disse, que nos prova de que a Santa Vó Rosa é realmente o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Irmãos, e uma das muitas profecias que se cumpre hoje no ministério da Santa Vó Rosa como o Consolador, e foi quando Jesus disse que o Consolador, quando viesse, ele faria nova todas as coisas, e que também ensinaria tudo aquilo que ele, Jesus, não pôde ensinar lá no passado. Irmãos, e se nós observarmos na história, hoje é muito acessível a história da Bíblia Sagrada. Então, se os irmãos olharem nos acontecimentos lá do passado, então nós veremos que isto se cumpre hoje no ministério da Santa Vó Rosa e também na vida
desta igreja apostólica. Se nós olharmos, irmãos, nós veremos que Jesus, lá no passado, quando ele pregava a sua doutrina, quando ele pregava o seu evangelho, Jesus, ele muitas vezes pregava por parábola. Os irmãos podem observar, hoje é muito comum também os pastores às vezes buscar alguns ensinos de Jesus que foram ensinados através de parábolas, e que muitas vezes as pessoas daquela época não entendiam. E Jesus, irmãos, ele fazia isso, não é porque Jesus queria criar dúvidas no coração do povo daquela época, ou porque ele queria confundir as pessoas, não. Mas Jesus, ele ensinava desta forma, exatamente porque naquela época, naquele tempo, as pessoas, os povos daquela época, não estavam preparados para ouvir. E muitos não aceitariam a pregação e os ensinos de Jesus. Irmãos, tanto é verdade que existe registrado um ensino nas Escrituras, que chegaram diante de Jesus e perguntaram para ele se era lícito se separar, o casal se separar. Então Jesus olhou e disse a seguinte palavra: não separe o homem o que Deus ajuntou. Então as pessoas, eles ficaram revoltados, porque eles queriam ouvir aquilo que convinham para eles. Então eles recorreram lá no passado ao profeta Moisés e disse a Jesus: mas o profeta Moisés deu carta de divórcio ao seu povo. Então Jesus afirmou: deu por causa da dureza do vosso coração. Então observe que Jesus deixou bem claro neste relato que as pessoas não aceitavam os seus ensinos, não aceitavam os seus conselhos. E como Jesus veio para salvar e não para dispersar, então Jesus, ele se continha. Então muitas vezes, alguns assuntos, alguns sermões, ele pregava e ensinava através de parábola. Tanto é verdade, irmãos, que existe também um outro ensino nas Escrituras, que num determinado dia Jesus estava pregando à multidão, e aquelas pessoas foram saindo um a um. Então um dos apóstolos chegou a Jesus e disse: mestre, as suas palavras são duras, as pessoas estão indo embora. E Jesus então olhou para aquele apóstolo e disse: não quer ir também vós após eles? E aquele apóstolo então olhou para Jesus: mestre, para onde iremos, se só tu tem a verdade? Então nós observamos, irmãos, que existem vários pontos na história que nos prova e nos comprova que o povo daquela época não estavam preparados espiritualmente para ouvir, para aceitar, para acatar os ensinos de Jesus. Foi por isso que ele disse que quando vier o Consolador, este Consolador convencerá as criaturas, este Consolador fará as criaturas lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito, de tudo aquilo que eu tenho ensinado, e ensinará novas coisas, aquilo que eu não pude ensinar. Irmãos, e mais uma vez, observando a história, nós vemos que isto é uma realidade. Um exemplo, irmãos, lá no passado, era comum as pessoas fazerem uso de bebidas fortes, alcoólicas. Por exemplo, o vinho daquela época, não é hoje como o suco da videira, como nós usamos, mas era fermentado, e tinha um certo teor de álcool, tanto que as pessoas usavam e se embriagavam. Agora, por que Jesus, naquela época, ele não ensinou que não podia? Porque, irmãos, causaria um grande transtorno, e a maioria não iriam aceitar. Outro fato muito interessante, irmãos, é sobre as pinturas, sobre o uso de adornos pelas mulheres. Naquela época nós sabemos que era comum, mas por que Jesus, ele não ensinou? Por que Jesus não pregou que não era conveniente para as filhas de Deus usarem tais coisas? Exatamente porque não aceitariam
iriam causar um grande transtorno na sua obra, e ele não conseguiria alcançar tantas criaturas como ele alcançou. Mas hoje, nos nossos dias, irmãos, veio o Consolador, exatamente para nos revelar, para nos mostrar tudo isso. Hoje nós vemos que os nossos ensinos são claros, são objetivos e não nos deixam dúvidas sobre aquilo que nós temos aprendido, tanto sobre a doutrina, tanto sobre a nossa disciplina. Então, tudo isso, irmãos, são provas de que a Santa Vó Rosa, ela veio para cumprir esta profecia do Divino Mestre, quando ele disse que esse Consolador convenceria a todos e ensinaria aquilo que ele, Jesus, não pôde ensinar no seu tempo. Então, tudo isso, irmãos, são provas. Uma outra coisa, irmãos, que eu sempre observo é a respeito das mulheres. Por exemplo, as mulheres lá no tempo de Jesus não tinham os mesmos direitos dos homens. Tanto é que as mulheres, quando participavam dos cultos, elas não podiam, irmãos, perguntar nada. Inclusive tem um ensino do apóstolo São Paulo que ele fala: as mulheres fiquem caladas, e se tiver alguma dúvida, quando chegar no seu lar, pergunte ao seu esposo. Então observe, irmãos, que muitos poderiam pensar: mas então Jesus, ele é conivente com tudo isso. Não, é porque, irmãos, a época não era propício para ele ensinar, para ele falar, para ele mostrar. E hoje, nos nossos dias, nós vemos que tudo isto foi, então, irmãos, banido. Os irmãos observem que até na consagração de crianças, se nós olharmos lá nas Escrituras, naquela época, naquele tempo, era consagrado a Deus somente o filho primogênito do sexo masculino, o restante não. Então observe que hoje, na era do Consolador, nós temos aprendido, nós fomos ensinados que para Deus não existe distinção, e que perante aos olhos de Deus somos todos iguais. Então não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é homem ou se é mulher, se estivermos diante de Deus nas condições que Ele exige, então nós, todos nós, sem distinção, seremos abençoados, seremos agraciados, e teremos Ele, Deus, como nosso Pai, e Ele terá a todos nós como filhos. Então, irmãos, observe que para nós é um privilégio muito grande, porque imagina os irmãos naquela época, as pessoas viviam, muito embora Jesus ensinasse, mas muitos pontos, principalmente aqueles mais profundos, a respeito dos mistérios de Deus, eles não puderam compreender. E hoje nós temos o privilégio de contar com o ministério da Santa Vó Rosa como Consolador, e ela tem nos revelado tudo isso, tem nos ensinado tudo isso, feito nos lembrarmos dos ensinos de Jesus e ensinado-nos aquilo que Jesus não pôde ensinar lá no passado. E como eu ainda afirmei ontem, convencidos a todos nós dos nossos erros, dos nossos pecados e principalmente da nossa maneira justa e honrada de vivermos aqui na face da terra. Então, irmãos, neste 26 de outubro, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, honra seja dada a Santa Vó Rosa, por ela ter aceitado, ter cumprido e ganhado este glorioso galardão de Espírito Consolador. Foi através do seu sacrifício, através da sua dedicação e dos seus méritos, que hoje nós podemos ser um povo esclarecido acerca da vontade de Deus e dos ensinamentos do Divino Mestre. Então, irmãos, vamos ser agradecidos a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e, é claro, também ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, porque foi através dele que a Santa Vó Rosa nos revelou todas estas verdades. Amém. Irmãos, e para encerrarmos a nossa reunião,
vamos ouvir apresentado pelos nossos irmãos do coral um hino intitulado Poder Sem Fim. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és o elo perfeito entre o céu e a terra. Creio que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração. Nossa vida e o nosso querer podes saber e também conhecer nossa intenção. Eu confio plenamente em teu poder. Creio que és o profeta de Deus, pois suas bênçãos eu já pude receber. Por isso eu creio que és um anjo do céu. Viveu conosco como homem nesta terra, e entre nós cumpriu tão bem sua missão. Como os profetas que viveram noutra época, Deus colocou tanto poder em tuas mãos. Santo irmão alto, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz,
como amarás Jesus. Cremos plenamente em teu poder, cremos que representas o Santo Consolador, a profecia deixada por Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. Deus quem te deu toda essa glória. Irmãos, tem aqui um aviso do nosso irmão regente. Ele disse que foi preparado aqui um almoço e todos estão convidados a participarem desse almoço, tanto os nossos irmãos do coral como os nossos irmãos membros, toda a igreja. Irmãos, e ao término de mais esta reunião, eu quero agradecer a todos pela sua presença, pela sua agradável companhia, também pela atenção e reverência que tiveram para com esta reunião, ao trabalho dos nossos irmãos, obreiro, diácono, diaconisa, e também dos nossos irmãos músicos, coristas e regentes pelos hinos que prepararam. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompense a todos. Agora nós iremos terminar a nossa reunião através de uma oração. Eu convido que, por gentileza, os que estão assentados e que puderem, que se coloquem em pé. Vamos agora orar, encerrando a nossa reunião. Irmãos, e mais uma vez eu digo-lhes do grande valor e da importância da nossa oração, principalmente nas nossas reuniões. Se porventura existir aqueles que não têm nada a pedir, que não está precisando de nada, mas permaneçam em reverência, em silêncio, para que as nossas orações e os nossos pedidos possam ser ouvidos. Vamos orar. Santíssimo Deus e nosso Pai, mais uma vez ao terminarmos esta reunião na Tua Santa Igreja, com o nosso coração, com o nosso espírito transbordando de alegria, por cremos, ó Deus, que o Senhor, através dos Teus santos, no altos céus do Seu trono, o Senhor pôde nos contemplar, pôde receber o nosso louvor, a nossa adoração, ouvir as nossas preces e as nossas orações, e neste momento está com seus olhos voltados para nós, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações e os nossos pedidos. Por tudo isso, ó Deus, ao Senhor, nós prestamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e glorificação. Também honramos e glorificamos ao Teu Divino Espírito, aos Teus santos, principalmente a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo. Santa Avó Rosa bendita, Santo Irmão Aldo, neste momento estamos nós direcionando as nossas orações, os nossos pedidos à Senhora, ao Senhor Santo Irmão Aldo, também ao Mestre Jesus e à Mãe Virgem Maria. Portanto, pedimos à Santa Avó Rosa que a Senhora neste momento nos abençoe, ouça, atenda às nossas preces, às nossas orações. Esses Teus filhos neste momento pedem aquilo que necessitam, aquilo que precisam para o seu viver.
Santa Vó Rosa Bendita, conceda a eles aquilo que eles estão te pedindo. Se porventura existir aqueles que estão pedindo a Santa Vó Rosa, às vezes por familiar, ente querido, que estão às vezes acamados, estão internados, às vezes passando por momentos de enfermidades e lutas. Santa Vó Rosa, quem sabe muitos deles neste momento estão pedindo à Senhora em favor deles, que a Senhora juntamente com o Santo Irmão Aldo também ouça, atenda às orações e os pedidos deles. Apresento também à Senhora estas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar, que a tua bênção, a bênção e a graça do Santo Irmão Aldo também recaia sobre eles. E também sobre aqueles nossos irmãos que por motivo justo que hoje não puderam comparecer. Também pedimos em favor dos nossos irmãos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, a bênção, a graça e a proteção do Santo Irmão Aldo também estejam com eles. E por tudo, por mais esta reunião, por mais esta oportunidade, pelas bênçãos, pela presença de santos e anjos, nós, os teus filhos, te agradecemos e declaramos, portanto, encerrada a nossa santa reunião. Amém. A paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.